Glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4, a partir do verso 12. Para você que está em casa também, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Então, correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as suas vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo, deu as suas notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e ele morreu, porque já era um homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas notícias, de que a arca de Deus fora tomada e de que o seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobreveio. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, porque tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. E ela disse: porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Deus, pois foi tomada a arca de Deus. Pai, no nome de Jesus, Tu que és entronizado em meio aos serafins, Tu que tens o Teu trono acima dos querubins, o Senhor se faz presente em nosso meio. A Tua glória está aqui e nós a podemos sentir. O Teu perfume, ele é real neste lugar. Tua fragrância está aqui, Espírito Santo. Tu és tão real, Senhor, tão real, que o desejo do meu coração, Pai, é somente, Senhor, contemplar a Tua presença. Tamanha é a manifestação do Senhor. Ah, Jesus, Senhor, nós te pedimos em Teu nome, que nesta noite, aqueles que estão aflitos sejam livres, os que estão oprimidos sejam renovados, aqueles que estão, Senhor, desanimados, recebam o poder do Senhor, que a Tua palavra seja alimento para todos aqueles que desejam, no nome de Jesus, amém. Amém, amados. Irmãos, Israel vivia dias sombrios, não tinha uma figura de um líder nacional. Até então, Israel estava ainda sobre a liderança de juízes. Juízes é que julgavam a terra. Juízes eram que eram levantados por Deus para livrarem o povo das mãos dos seus inimigos. E na ocasião, a figura que nós temos é a do sacerdote Eli, como líder
e dos seus filhos como ajudadores. Não é uma figura muito boa a figura dos seus filhos, porque eram corruptos. E não só eram corruptos, como também perverteram o coração de toda uma nação. E durante os últimos 40 anos, Israel estava sob essa má liderança, uma liderança ruim. E o que nós acabamos de ler aqui em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 12 até o 22, é o desfecho dessa trágica história. O que nós acabamos de ler aqui é o resultado de 4 décadas em que o povo se volta contra Deus, influenciado pelos seus líderes espirituais, influenciado por homens que eram cegos e que eram irreverentes diante de Deus, não se submetiam à vontade do Senhor, e o povo também estava nesta caminhada de desobediência, o povo também estava nesta caminhada se voltando contra o Senhor. É esse o resultado de uma nação que se volta contra Deus. E é interessante que naquele tempo, gente, havia uma regra na guerra. O exército que perdesse a guerra deveria ser escravizado pelo exército vitorioso. Então entenda isso aqui, o que nós acabamos de ler é precedente, está antes um pouco da escravidão que Israel enfrentaria, pelo menos pelos próximos 20 anos. Então o que nós acabamos de ler aqui é o resultado de uma nação totalmente corrompida, e que vai acabar se tornando escrava. Por quê? Porque a glória do Senhor é tirada do meio desse povo, a presença do Senhor é tirada do meio desse povo. Esse povo está andando para o caos, esse povo está andando para a ruína. Irmãos, nessa noite eu quero refletir sobre alguns aspectos que precedem a ruína na nossa vida, a derrota na nossa vida, a escravidão na nossa vida. E o primeiro aspecto é que tentar enxergar através da cegueira. Tentar enxergar através da cegueira. Era isso que Eli tentava fazer. Gente, a cegueira espiritual, ela tem afundado homens e mulheres nos seus próprios buracos, nos seus próprios poços. E o texto diz que o sacerdote Eli, ele está sentado olhando para o caminho, como quem espera algo, como quem esperava ver. Mas o fato é que o mesmo texto diz também que aquele homem de já 98 anos era cego, mas estava ali acreditando em ver algo. A pior coisa na vida de um homem é tentar enxergar através da sua cegueira, é tentar enxergar através da sua ignorância. E assim estava Eli, o sacerdote, o líder da nação, tentando enxergar aquilo que ele jamais poderia ver, porque estava cego. Havia uma cegueira. E pior, irmãos, pior do que a cegueira física é a cegueira espiritual. Aquele homem não estava simplesmente com a catarata nos olhos, mas ele estava encharcado de uma cegueira espiritual, a qual impossibilitava de ver as maravilhas do reino de Deus. E gente, é assim na sua vida, é assim na minha vida. Todo aquele que é cego, que tenta enxergar, jamais conseguirá ver as maravilhas do reino dos céus. Tem muita gente tentando enxergar através da cegueira e não consegue enxergar nada. Não tem desfrutado das bênçãos do Senhor. Por quê? Porque está cego, porque não consegue ver, porque a sua vida está uma escuridão. Qual é o resultado disso? O resultado disso, Jesus falou, e está lá em Mateus capítulo 15, versículo 14, diz assim, se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Se um cego conduzir a outro cego, ambos cairão no buraco. Gente, é o que estava acontecendo com a nação.
E é o que acontece na minha e na sua vida, se os nossos olhos, se a nossa vista não for recuperada. O buraco está à nossa frente, o mal está diante de nós, o caos está diante de nossas vidas. Sabe, tem pessoas se posicionando, mesmo cegos, são as pessoas que estão à frente, tentando ver no caminho. É interessante que aquele moço passa, faz um alvoroço na cidade, e só depois do alvoroço é que o sacerdote, o líder da nação vai perceber. Olha o tamanho da cegueira. Ei, amados, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está também como Eli, olhando para o caminho. Mas talvez aquele que veio trazer as notícias já passou há muito tempo. Talvez você não prestou atenção, mas aquela conversa que você estava tendo com o seu vizinho, e de repente ele começou a falar coisas que iam contra aquilo que você estava tentando viver. Talvez o seu vizinho, sem saber, sem entender, estava falando algo com você, para você mudar, para você consertar, para você melhorar, mas você talvez na sua cegueira dizia assim: esse meu vizinho está fofocando, é bem provável que fulano contou, que Beltrano contou, é por isso que ele está aqui, jogando essas indiretas para mim. Quanta gente vem no culto, participa de uma célula, recebe a palavra de Deus, mas diz assim: ah, se fulano tivesse aqui, essa palavra era para ele. Ah, se Beltrano tivesse aqui, essa palavra era para ela. Ei, meu amado, isso é um grande assim, termômetro, se eu posso dizer, um termostato para medir a nossa cegueira espiritual. Toda vez que a palavra do Senhor vem de confronto a mim, e eu fico tentando jogar para alguém, isso demonstra a minha cegueira, isso demonstra que eu estou indiferente àquilo que Deus está querendo me dizer. E era assim que a nação de Israel estava, indiferente ao que Deus estava dizendo para ela. Deus já tinha usado o profeta, que agora era um jovem de 30 anos, o profeta Samuel. Deus já tinha usado homens e mulheres para falar, mas a nação, o sacerdote, preferia continuar na sua cegueira. E tem muitos homens e muitas mulheres que preferem continuar na sua cegueira, preferem continuar errando o caminho. A Bíblia diz que Eli, ao ouvir a notícia, caiu da cadeira e morreu. Ele caiu da cadeira. E aí eu te faço uma pergunta. Nessa noite. De onde você tem caído? De onde é que você tem caído? Sabe, será que vale mais? Será que vale mais a pena continuar errando nas mesmas coisas? Será que vale a pena, meu amado, continuar tendo os mesmos erros? Agindo da mesma maneira, tropeçando nas mesmas falhas? Será que vale a pena continuar? Tem muita gente errando nas mesmas falhas e continuando. Não acerta, mas continua da mesma maneira. Isso é cegueira espiritual. É interessante que Jesus, ele curou inúmeros enfermos da vista. Jesus curou inúmeros, irmãos. E o mais importante é que ele está aqui em nosso meio para nos livrar de toda cegueira, para nos livrar de tudo aquilo que nos impede de ver ele como ele verdadeiramente é. Jesus está aqui, sabe? E a nossa oração deve ser: Senhor, se tu queres, cura-me. Senhor, se tu queres, tira essa venda de mim. Senhor, se tu queres, faz com que essas escamas dos meus olhos caiam. Irmãos, nós precisamos clamar a Ele. E o que basta para isso acontecer? Basta somente nós crermos. Amém, amado? Se você crê, Ele vem e faz o sobrenatural na sua vida. Se você crê, Ele vem e tira as escamas. Se você crê, Ele vem e faz o sobrenatural. Aleluia! O segundo aspecto, irmãos, é que a maior
tragédia que pode acontecer na vida de um homem, na vida de uma mulher. A maior tragédia. Ao longo da história humana, irmãos, pessoas fantásticas, pessoas de inteligência superior a todos, têm tentado explicar o karma, têm tentado explicar o caos. E o fato é que essas pessoas não têm chegado muito longe. E a pergunta que nos cabe nessa noite é: qual é a maior tragédia que pode acontecer na vida de alguém? Você já parou para pensar nisso? Qual é a maior tragédia que pode acontecer na vida de alguém? Seria a perda de um emprego ótimo que a pessoa tem? Seria essa a maior tragédia? Seria a maior tragédia perder a sua reputação? De repente, o seu nome está na boca do povo e você perdeu a sua reputação. Será essa a maior tragédia? Será que a maior tragédia que pode acontecer na vida de um ser humano é a perda de um ente querido? Nessa noite eu vou te dizer qual é a maior tragédia que pode acontecer na vida de alguém. A maior tragédia que pode acontecer na vida de alguém é este alguém perder a presença de Deus. A maior tragédia que pode acontecer na sua vida é você perder a presença do Senhor. Gente, no momento mais importante da gestação, que é o nascimento do menino, no momento mais importante, diz o texto, que aquela mulher, quando o menino nasce, quando a criança nasce, todo mundo feliz, todo mundo alegre, mas no coração daquela mãe havia tristeza, no coração daquela mãe havia dor, sofrimento. E por que havia sofrimento? Porque havia dor. Sabe por quê? Porque ela olhou à sua volta, e ela olhou para a sua realidade, e a palavra que vinha na boca dela era Icabó, ou Icabode, ou seja, se foi a glória de Deus. Ei, meu amado, ei, minha amada, ei, você que está em casa, deixa eu te falar algo. Você pode dar à luz o mais lindo projeto da sua vida. Você pode dar à luz ao mais poderoso projeto da sua vida. Mas se não tiver a presença de Deus, de nada adianta. Se não tiver a presença do Senhor, nada valerá. Ei, você pode conquistar o mundo inteiro. Você pode conquistar a terra nos seus quatro cantos, mas se você não tiver a presença de Deus, nada será capaz de te trazer plenitude. Ei, amados, a maior tragédia de Israel não era em perder uma guerra, a maior tragédia de Israel era em perder a presença do Senhor. Ei, meu querido, é por isso que Davi um dia, ele clamou e disse assim: Senhor, não afaste de mim a tua presença. É por isso que Moisés, ele exclamou e disse assim: Senhor, sem a tua presença eu não irei. É por isso, amado, que os filhos de Corá, quando compunham uma canção, eles disseram assim, eles cantaram assim: mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Ei, sabe, amados, nem mesmo o próprio Jesus, nem mesmo o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que limpa as nossas impurezas, aquele que é um com o Pai, o Pai é um com Ele, nem mesmo Cristo, num dos momentos mais sofridos da sua vida, da sua existência, no momento de tanta agonia, de tanta dor, que foi o momento em que Ele levou o meu e o seu pecado, levou o pecado de toda a humanidade sobre si. A Bíblia diz que então o rosto do Pai, Deus virou o rosto para Ele.
A Bíblia diz que naquele momento, Cristo exclamou: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus nunca disse isso antes e nunca disse isso depois. Foi só naquele momento, quando a presença do Pai foi tirada dele. Quando ele estava apanhando, ele não estava questionando, estava calado. Quando as pessoas estavam cuspindo no rosto dele, ele continua calado. Quando as pessoas levantam falso testemunho contra ele, ele continua calado. Mas quando a presença do Pai é tirada, por mais que por um breve momento, ele então exclama e diz: Deus meu, por que o Senhor me desamparastes? Sabe, meu querido, minha querida, eu não sei como tem sido a sua existência nesta terra, mas se nem Jesus conseguiu ficar um breve momento distante da presença do Pai, eu não sei como você tem vivido uma vida inteira distante dEle. Eu não sei como você tem vivido uma vida inteira com um coração frio em relação à presença dEle. Aquela nação sofria por um mal: perder a presença do Pai, perder a glória de Deus. E quando eles perdem a glória de Deus, junto com a glória, vai embora a vida. Junto com a glória, vai embora a esperança. Junto com a glória, com a presença de Deus, vai embora o futuro. Quantas pessoas já não vivem mais? Quantas pessoas já não têm mais esperança? Quantas pessoas já não veem mais projeto de futuro? Por quê? Porque Icabode. Porque se foi a glória de Deus. Porque a glória já não existe mais. Porque a presença já não existe mais. Quantas famílias estão destroçadas? Por quê? Porque já não tem mais a presença do Pai. Quantos homens estão afundados nos seus vícios? Quantas mulheres estão afundadas em depressões? Quantos jovens têm tentado buscar de maneira desenfreada nos prazeres dessa vida uma plenitude, uma paz, uma realização e não têm encontrado? Por quê? Porque Icabode, porque foi a glória, porque já não tem mais a presença do Pai. Quantas pessoas sentaram no banco desta igreja? Quantas pessoas no quarto da sua casa, antes de dormir, pegavam a sua Bíblia, abriam, liam, choravam, se derramavam em lágrimas, e hoje não conseguem mais olhar para a palavra, hoje não conseguem mais, a Bíblia está na estante toda empoeirada, já não conseguem mais sentir o que sentia, porque Icabode, porque se foi a glória. Quantos homens desistiram da sua família, porque esse foi a glória de Deus? Quantas mulheres desistiram dos seus lares, desistiram de tentar, por quê? Porque a glória já não está mais presente, porque a presença do Pai já não se faz mais real. Icabode, a mãe está dando à luz, mais prazeroso seria ter a presença do Pai do que o próprio nascimento de um filho homem. Eu não sei o que é tão importante para você nesses dias. Eu não sei o que tira suspiros de você. Eu não sei o que faz seu coração bater mais forte. Eu não sei o que faz a sua vida ter um sentido. Mas, meu amado, é como aquela canção que nós cantamos aqui: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quem já experimentou da glória do Pai,
pode até viver, pode até existir nessa terra, mas será uma vida tão vazia, tão vazia, tão vazia, que é melhor que lhe aparecesse a morte do que continuar vivendo por ser uma vida tão sem sentido. E eu finalizo aqui dizendo o seguinte: agora aquele povo está destinado a viver anos e anos de escravidão. Anos e anos de escravidão. E a Bíblia diz que então, através do profeta Samuel, este povo volta a clamar, a pedir ao Senhor para que Ele venha, a pedir ao Senhor para que se manifeste a eles. E irmãos, você vai ler alguns capítulos do livro de Samuel, e depois de 20 anos, você vai encontrar Deus libertando o seu povo das mãos dos filisteus. Deus quebrando o jugo. Anos se passaram para que a glória viesse. Anos se passaram para que a manifestação do poder de Deus viesse sobre aquela nação. Ei, mas quantos anos será necessário para a glória se manifestar na sua vida? Mas quanto tempo será necessário para que a sua vista seja restaurada? Para que os seus olhos possam ver? Mas quanto tempo será necessário? Mas quanto tempo será necessário para que o seu coração seja aquecido novamente? Para que os seus olhos possam contemplar as belezas dos céus? Mas quanto tempo? Uma coisa eu te digo: esse tempo não é amanhã, não é daqui a um ano, esse tempo é aqui e é agora. Esse tempo é hoje, esse tempo começa aqui. Sabe, amado, nós podemos sair e fazer de conta que nada aconteceu. Nós podemos sair daqui e fazer de conta que nada mudou dentro de nós. Ok, isso só revela o tamanho da nossa cegueira. Mas nós podemos sair daqui e rasgar nosso coração diante do Senhor, e rasgar nossa vida diante do Altíssimo. Nós podemos sair daqui e de maneira enfática clamar por Ele. E por isso eu quero te convidar neste momento. Se você quiser ficar sentado, você tem a liberdade. Se você quiser ficar de pé, ajoelhado, tem a liberdade de fazer. Você na sua casa também tem a liberdade. Mas eu quero te convidar para a gente colocar nosso coração diante do Senhor, para nós colocarmos nosso coração diante de Deus e clamar pela presença dEle. Aquela mulher, ela sofreu porque Icabode, porque se foi a glória. Aquela mulher sofreu porque ela não podia fazer mais nada. Ela só podia lamentar. Ela só podia chorar. A maior tragédia, meu irmão, não é você ficar desempregado nesse tempo de crise. Deus proverá para si o cordeiro. A maior tragédia, meu amado, não é você ficar enfermo, porque Deus levou sobre si as nossas enfermidades e dores. A maior tragédia é não ter a presença dEle. Senhor, Senhor Deus, como Davi exclamou e disse: Senhor, não afaste de mim a tua presença. Nessa noite nós clamamos, Pai, não afaste, Senhor, de nós a tua presença, Senhor. Ah, Deus, Senhor,
Nós não podemos viver, ó Pai, Senhor, com cegueira espiritual e com um coração frio. Não podemos viver, Senhor. Nós precisamos, Pai. Senhor, faz como o Senhor fazia antes, Senhor. Que o teu filho, ó Pai, tinha prazer em passar a madrugada inteira em tua presença. A tua filha não tinha medo, Senhor. A tua filha não tinha dúvida, porque ela confiava no Deus da presença. Senhor, volte o tempo, ó Pai, em que o teu filho, Senhor, cria tanto, mas cria tanto, que o Senhor estava presente, que até conversava com o Senhor em voz alta. As pessoas achavam que ele estava ficando doido, mas não, ele sabia que o Senhor era presente. Senhor, Deus, eu oro por esta mãe, Pai. Esta mãe, Senhor, que está vendo o filho, Senhor, caminhar por caminhos que ela não queria, e ela já não sabe mais o que fazer. Espírito Santo, vem como o Senhor veio sobre a vida de Paulo, Senhor, e ministra a graça do Senhor sobre ela. Ministra a graça do Senhor sobre este coração aflito, ó Pai. Senhor, tira essa incerteza, ó Deus. Tira essa frieza, Pai. Troca esse coração de pedra por um coração de carne, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o teu poder se manifeste, Pai, na vida do teu filho. Senhor, para aqueles que creem, Pai, arranca, Senhor, arranca essa cegueira. Para aqueles que anseiam, derrama a tua presença, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amados, para um coração frio e para olhos vendados, ajeito. Para um coração frio e para olhos cegos, ajeito. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você que se houve jeito para Israel, há esperança para você, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos nos colocar na presença dele de pé. Erga sua mão. Que o amor de Deus, o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus estejam sobre todos, e todos digam assim comigo: a paz do Senhor Jesus. Vá em paz, que o Senhor vos abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.